Começou o calendário 2023 para o Flamengo e a gente já perdeu ali duas competições, Mundial de Clubes e Supercopa do Brasil. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um conceito muito importante que pode ajudar a explicar o desempenho físico do Flamengo. Periodização. Será que o Flamengo está realmente mal fisicamente? E se está, por que ele está? Fica aí e vamos conversar sobre isso. Calma, Corneta. E aí, Corneta, beleza? Tudo bem com você? Cara, o Flamengo começou ali no temporada de 2023, perdendo o jogo da Supercopa do Brasil para o Palmeiras de 4-3. Aí foi disputar lá o Campeonato Mundial, ficou ali na semifinal, perdeu para o Al Hilal numa situação bastante complicada, o Gerson foi expulso, aí foi disputar ali terceiro colocado contra o Al Ahly, ganhou, muita crítica porque o desempenho não foi bom, volta para o Brasil, vai disputar o primeiro jogo da final da Recopa contra o Independente Del Valle a 3.000 metros de altitude e ali perde por 1-0 e aí caiu o mundo, né? De todas essas competições ali no começo do ano, o Flamengo não foi bem até esse momento. O Flamengo perdeu o Mundial, o Flamengo perdeu a Supercopa e muito tem se falado que o desempenho físico não está bom. Por que o desempenho físico não está bom? Para a gente conversar sobre isso, a gente precisa falar da temporada de competições da equipe do Flamengo. Quais são as competições possíveis que um time de futebol no Brasil seria capaz de disputar na mesma temporada? Vamos começar com as competições regionais, campeonato estadual. A nível nacional, nós temos Copa do Brasil, nós temos Campeonato Brasileiro e o vencedor entre essas duas competições é o supercampeão do Brasil. Já agora nas Américas, né, no continente sul-americano, nós vamos ter a Sul-Americana, a Copa Libertadores e o vencedor dessas duas vai disputar a Recopa. E agora, a nível mundial, nós temos o Campeonato Mundial. Ou seja, das 8 competições possíveis, o Flamengo está em 7. E como o Flamengo está disputando a Libertadores, ele não pode disputar a Sul-Americana. Então, para uma equipe de alto rendimento, o Flamengo está nas 7 competições possíveis que uma equipe de futebol pode disputar em uma única temporada. A primeira pergunta que eu já quero de cara lhe fazer é: qual equipe brasileira está disputando essas 7 competições? Nenhuma. Só o Flamengo. Por que só o Flamengo? Porque o Flamengo é que teve o melhor desempenho geral na temporada passada. Agora, para você entender melhor tudo que eu estou falando, a gente vai distribuir essas competições ao longo da temporada, para você compreender o que é esse conceito de macrociclo e tentar dar um pouco de luz aqui em por que o desempenho físico ainda não é aquele que você quer, beleza? Ou seja, ainda não está aqui em cima. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui para um infográfico para a gente entender como são as competições ao longo da temporada de 2023. A primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é que a temporada brasileira ela vai de janeiro a dezembro, certo? E dentro desse período são distribuídas as competições. Então, dentro dessa distribuição aí de 12 meses, de janeiro a dezembro, a primeira competição ali é o Campeonato Estadual, que vai de janeiro até abril. Começa a ter uma sobreposição de competições porque nós temos a Copa do Brasil, que vai de fevereiro até setembro. E as principais equipes entram na terceira fase, que começa ali também em abril, no finalzinho do estadual. Em abril também começa o Campeonato Brasileiro e ele vai até dezembro, comecinho de dezembro. A previsão desse ano é que ele se encerre no dia 3 de dezembro. A gente vai ter também, começando em abril, a Libertadores da América e ela vai terminar lá em novembro. A gente tem no começo do ano algumas competições, né, que resumem ali os vencedores de competições, que são a Copa do Brasil, que aconteceu lá em janeiro,
No começo de fevereiro nós já tivemos o Mundial e no final de fevereiro a Recopa do Brasil. Então observe o seguinte, dentro dessas competições todas que foram distribuídas ao longo da temporada de 2023, como você espera o desempenho físico da equipe do Flamengo, né, ao longo dessa temporada? Deixa eu fazer uma pergunta para você. De todas essas competições que a gente colocou aqui, quais delas são as mais importantes? Quais são as principais? De cara, eu digo para você que é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores da América. Sim, as principais competições do calendário, elas não ocorrem no início do calendário, elas ocorrem no final do calendário, ou seja, né, no final do segundo semestre. Há de se esperar que o melhor desempenho físico vai acontecer exatamente nesse período, de setembro a dezembro. E olha que setembro, né, Copa do Brasil terminando ali em setembro, esse ano, porque ano passado terminou em outubro. Então, dentro desse calendário, dentro dessa temporada, as equipes vão se preparar fisicamente, almejando alcançar o melhor desempenho físico nesse período. E aí, como que vai ser distribuído as cargas de treinamento? É onde vai entrar o conceito do que nós chamamos de macrociclo de treinamento, ou melhor dizendo, periodização do treinamento físico. Esse termo periodização, em resumo, de uma forma muito geral, ele está relacionado a você dividir o seu calendário em períodos. Você dividir o seu calendário em etapas. E essas etapas deverão ser cumpridas sucessivamente para que você alcance o seu melhor desempenho físico. Agora, essas etapas e essas periodizações, elas vão depender da modalidade que se pratica. Por exemplo, se você pratica uma modalidade individual, como natação, corrida, velocidade ali, bicicleta, não importa, competições individuais, esse calendário ele é específico para essas competições e o seu desempenho ele é único. Agora, quando você disputa competições, modalidades coletivas, nós estamos falando que todo um plantel deverá ter um nível de desempenho semelhante. Não adianta você ter um certo grupo de jogadores com um nível muito alto e outro grupo de jogadores com um nível muito baixo. Todo aquele plantel deve ter um nível semelhante de desempenho. E aí começam os grandes desafios. Vamos conversar quais são os modelos de periodização mais conhecidos que são aplicados ao futebol. Existem diversos modelos que são estudados e que vêm nos acompanhando ao longo da história. O principal deles, vamos dizer assim, um modelo mais clássico, mais tradicional, é um modelo chamado de periodização em ondas, que foi proposto por um russo chamado Lev Matveev. Nesse modelo de periodização, ele coloca que a principal competição é que vai determinar o seu nível de intensidade. Logo, a sua curva mais alta, o seu pico, deverá ser alcançado ali naquela competição. Então, a regulação entre volume e intensidade, ela deve estar ali direcionada para que você alcance esse pico nesse período. Só que esse modelo, ele não se encaixa muito do que nós vamos entender ali, do calendário contemporâneo. E aí diversos outros pesquisadores foram propor outros modelos. E o principal crítico ao modelo da periodização clássica ou em ondas do Matveev foi um outro russo chamado Yuri Verkhoshansky. O Verkhoshansky, ele já colocou ali um modelo de periodização que ele classificou como modelo de periodização em blocos. Ou seja, ele entendeu que o calendário das competições almeja que você tenha um desempenho alto, não uma única vez ao ano, mas 2 ou mais vezes. E aí, ele vai distribuir esse pico de intensidade ao longo desses anos. Mas, para isso, você vai precisar passar em blocos, que ele vai chamar ali de bloco de aquisição, bloco de competição, bloco de transição. De forma que você vai ter ali 2 ou 3 picos de intensidade
picos de desempenho ao longo do ano. Isso resolveu o problema da periodização no futebol? Não, não resolveu, porque as competições e as equipes, elas são diferentes. Elas possuem intensidades e demandas diferentes. Vou te dar um exemplo. O Real Madrid, que acabou de ganhar ali o Campeonato Mundial e ano passado ganhou a Champions League, ele agora no Campeonato Estadual, ele não está tendo um bom desempenho. Ele não está conseguindo acompanhar o Barcelona. Por quê? Porque é difícil. Porque foi almejado um planejamento para que ele alcançasse um pico no ano anterior e ele precisa passar agora pelo período de transição de baixo desempenho, de baixo rendimento físico, para que ele possa subir novamente essa carga. A mesma coisa acontece com o Flamengo. Como o Flamengo ganhou a Libertadores da América e ganhou a Copa do Brasil, ele precisa passar por esse período de transição para que ele possa novamente alcançar ali o alto rendimento. Só que tem um problema. Essas competições distribuídas ao longo da temporada, elas são, colocadas ali num primeiro bloco e num segundo bloco. E aí a gente pode dividir então esse macro ciclo de uma temporada em 2 mesociclos. O primeiro mesociclo seria ali de janeiro a junho e o segundo mesociclo seria de julho a dezembro. Dentro desse segundo mesociclo nós teríamos as principais competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Já no primeiro mesociclo nós teríamos ali as competições como o início das fases do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o final do Campeonato Estadual e Copa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Mundial. Só que essas competições, elas são colocadas dentro de um calendário para uma equipe brasileira no período em que ele está na sua fase de transição. Se você usar tanto o modelo do Matveev quanto o modelo do Verkhoshansky, os dois vão colocar esse período inicial como período de transição e período de aquisição de desempenho físico, onde os atletas estarão aí sim ganhando um lastro para outra temporada ou para a temporada que vem a seguir. Mas existem outros modelos também. Existe um modelo de cargas seletivas que foi proposto por um brasileiro chamado Antônio Carlos Gomes, lá do sul do país. Existe um modelo chamado de ATR. Só que todos esses modelos colocam uma temporada, os períodos iniciais, como um período de aquisição, aonde o atleta ele vai passar por aquela transição da temporada anterior e readquirir a sua forma física. Sabe por quê? Porque é impossível que ele tenha um alto rendimento o ano todo. Isso é o que você quer, não é o que é possível. Então, ali dentro desses 3 grandes períodos de competição, que vai ser ali janeiro e fevereiro, Recopa, Supercopa e Campeonato Mundial. Abril, final dos campeonatos estaduais. E lá, setembro, novembro e dezembro, final da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. Você tem 3 momentos que você quer que a equipe esteja em alto desempenho. Só que não dá. Não dá. Isso é humanamente e cientificamente impossível. E eu vou até falar mais. Esse termo impossível, eu poderia colocar aqui de uma forma melhor e chamar ele de épico. Uma equipe que consegue ter alto desempenho ao longo de toda a temporada, isso é um feito épico. O grande problema é que você, flamenguista, está tornando ou quer tornar algo que é épico em algo normal. Você está normalizando aquilo que nenhuma equipe fez. Vou pegar um outro exemplo aqui. O Palmeiras foi campeão da Libertadores e foi disputar o Campeonato Mundial. E olha que quando ele foi disputar, era ainda em dezembro. Ou seja, ele estava no final da temporada, entrando ali no período de transição. Não conseguiu. No outro ano, o Palmeiras foi disputar novamente o Mundial e agora já era em fevereiro do ano seguinte, no período de transição. Não conseguiu. Isso não é exclusividade do Flamengo.
Isso não é porque a preparação física do Flamengo, o departamento médico do Flamengo não sabe trabalhar. Não, não é isso. A grande questão é que isso é um desafio enorme e é muito difícil alcançar esse desempenho físico do jeito que você quer. E aí eu vou colocar alguns complicadores aqui. Lesão. Imagina você, ao longo de toda essa temporada, desse macrociclo que você almeja alcançar ali picos de intensidade, desempenho esportivo num determinado período, o jogador vai lá e se lesiona por 1 mês, 2 meses, 6 meses, o desempenho físico dele, foi lá para baixo. Então, num plantel de 30 jogadores, você manter esse alto desempenho é algo extremamente complexo. Não é fácil como você quer. É esperado que o nível de desempenho físico, técnico, tático e psicológico dos jogadores nesse momento ainda não esteja adequado. Isso é normal e não é porque eu estou falando, é porque historicamente tem sido assim. Logo, se não fosse, seria épico e não normal. Outro aspecto complicador, a geografia do Brasil. O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, Libertadores da América, exigem que as equipes viajem sempre longas distâncias. O Flamengo, por exemplo, vai ali ao sul do país disputar contra o Internacional, tá frio, sai dali, vai até Fortaleza, um calor absurdo. Aí vem de um jogo lá para Brasília, um calor absurdo com uma umidade muito baixa. Aí volta para o Rio de Janeiro. Cara, é extremamente complicado. Outro aspecto para botar mais ali uma pulga na tua orelha, a quantidade de jogos ao longo da semana, o que a gente vai chamar então de microciclo. E dentro desse microciclo semanal, você teria ali 1 ou 2 picos de intensidade. E vamos colocar que o pico de intensidade seja ali no jogo. Se você tem 2 jogos na semana, você tem 2 picos de intensidade. Digamos, você tem um jogo ali domingo e um jogo quarta. O que acontece na segunda-feira? Se você teve um pico de intensidade no domingo, na segunda-feira recuperação. Mas será que 24 horas ele já conseguiu se recuperar? Não. Ele precisa de pelo menos 24 a 48 horas para se recuperar totalmente. Ou seja, se ele jogou no domingo, segunda, ele ainda não está pronto para receber uma carga de treino. Na terça-feira vai depender do horário, vai depender do jogador, de quanto tempo ele jogou no domingo. Muitos jogadores nem estão aptos ainda a ter uma carga de treinamento na terça-feira. Só que terça-feira já é véspera do jogo da quarta e ele já tem que viajar. Aí ele viaja, aí joga na quarta, pico de intensidade. Volta quinta-feira, ele está ali em recuperação. Sexta-feira, ele está melhor um pouquinho, começa a dar treino. Sábado já é véspera de jogo de domingo. Isso é muito difícil, muito difícil. A ideia desse vídeo aqui não é passar pano ali para a comissão técnica do Flamengo, passar pano para os jogadores e não, tem que ganhar tudo. Cara, eu também quero que ganhe tudo. É óbvio, eu quero um evento épico para o Flamengo, como em 2019. Foi épico. Só que isso não acontece toda hora, porque isso não é normal. Isso é épico. Então, eu queria falar uma coisa para vocês. Aproveite aquilo que é épico, porque o épico, o impossível, o incrível não acontece toda hora. E você não pode exigir que isso aconteça toda hora. Não é porque eles não conseguem, é porque ninguém consegue. Ou melhor, o Flamengo conseguiu, mas não é toda hora. Valeu? Então, chegou até aqui, obrigado pela sua audiência. Não se esquece, deixa um like aí pra mim. Pô, esse vídeo aqui deu um trabalhão ali, fazer toda essa animação para você entender como funciona a temporada do Flamengo. Aproveita também, se inscreve aqui no canal, vai ali, aperta o botão do sininho para você ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Compartilha esse vídeo para a rapaziada aí que quer normalizar aquilo que é épico. E a gente se vê num próximo vídeo.